Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. São os nossos dois cursos disponíveis aqui na nossa plataforma. Nas nossas playlists você pode encontrar todos os vídeos que foram lançados já desde o ano passado, para você assistir se você perdeu algum, ou mesmo para rever esses estudos que nos aproximam de Deus, que nos dão consistência na caminhada de fé, porque a gente sabe, tantos católicos, acho que não é o seu caso, você que nos acompanha deve estar muito por dentro da nossa fé, da nossa doutrina católica, mas muitos católicos, infelizmente, conhecem muito pouco da nossa fé, conhecem muito pouco a respeito da palavra de Deus. E por causa disso, tem às vezes uma caminhada tão inconstante, tão fraca, tão vacilante, e a gente não quer que isso aconteça. Então, o propósito desses nossos cursos é exatamente esse: levar a todos a palavra de Deus, a doutrina da nossa Igreja Católica. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que você acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Compartilhe esses nossos vídeos com a sua rede de contatos, com seus amigos, seus parentes, com os seus irmãos de comunidade. E, se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Tá joia? Nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja. Não sai daí não, que nós voltamos já já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e vamos agora então pedir ao Senhor que venha com o seu Espírito nos encher, tocar em nossos corações, inundar a nossa vida com a sua graça. Queremos pedir que esse Espírito Santo venha transformar o nosso viver. Então eu convido você a abrir o seu coração, a deixar-se inundar pelo Senhor que quer tocar na sua vida. Faça essa experiência, porque essa experiência só você pode fazê-la. Ninguém pode fazer por você. Abra o seu coração, deixe-se curar pelo Senhor que quer te libertar, tirar os fardos pesados que tantas vezes a gente está carregando vida afora. Entregue tudo nas mãos de Deus e você vai ver as maravilhas dele acontecer na sua vida. É uma experiência fantástica que vale a pena fazer, tá bom? O Espírito Santo está aí para nos ajudar nesta caminhada. O Espírito Santo nos revela quem é Deus. O Espírito Santo nos convence sobre Jesus Cristo Salvador. O Espírito Santo também mostra para nós o nosso pecado, não para nos acusar, mas para nos levar à conversão, para a gente deixar de lado essas coisas que nos afastam do Senhor. E especialmente o Espírito Santo quer nos dar uma vida nova. Faça essa experiência. É Deus quem está ao teu encalço. Não fuja de Deus. Abra o seu coração e se entregue a Ele. E nós queremos então pedir que esse Espírito venha hoje tocar na nossa mente, no nosso coração, para a gente compreender perfeitamente a doutrina de Deus e que nós possamos fazer uma experiência mais forte com o Senhor a partir desse conhecimento. Tá bom? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos conversar
a respeito dos conteúdos do parágrafo número 279 e parágrafos seguintes. Na verdade, portanto, um bloco de parágrafos que vai nos falar sobre a realidade, sobre a verdade de um Deus que é criador de todas as coisas. Mas antes da gente entrar neste assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma recomendação ou um pedido para todos vocês, não é? Para que vocês não deixem de ler os parágrafos que nós indicamos no final de todas as aulas, os parágrafos do catecismo, que são aqueles que nós refletimos nas nossas aulas. A razão disso é muito simples. É que, muitas vezes, nós não fazemos uma leitura completa e tampouco de todos os parágrafos do catecismo. Então, é possível que fique para trás e você perca o conteúdo de algum parágrafo que seja importante e que vai complementar os conteúdos dos demais abordados aqui na nossa aula. Então, quando a gente coloca lá no finalzinho, fazer a leitura do catecismo do parágrafo tal ao parágrafo tal, é muito importante que você faça. Tá joia? Assim você não perde nada e você consolida, você estuda melhor, você se familiariza com esses pontos importantes da nossa fé católica. Outra coisa, se você não se importar, passa no livro do seu catecismo, se ele for de papel, as suas anotações, as suas marquinhas, grife ou pinte de amarelo aqueles pontos mais importantes, porque amanhã ou depois, algum tempo, você vai poder rever, passar os olhos de novo e ver o que é que te tocou naquela leitura anteriormente. É muito legal fazer isso, viu? Agora, se você faz a leitura pela internet, aí fica mais difícil, mas mesmo assim, se for um arquivo em PDF, dá para você fazer uma marquinha também. Então, é uma recomendação para que essa leitura aconteça e que você possa ir fixando melhor esses conteúdos do nosso catecismo. Outra coisinha que eu queria falar com vocês é, na verdade, uma novidade que nós queremos fazer no nosso canal a partir de hoje, é que nós vamos deixar para vocês, junto com a indicação de leitura, uma pergunta para ser respondida, para você colocar a resposta aqui nos comentários, na parte de baixo do nosso vídeo. Que tal? Vamos participar junto? Então, quando você responder a estas questões e postar aqui nos comentários, outras pessoas, tantas pessoas que também estão assistindo este vídeo, vão poder ler o seu comentário e vai enriquecer a todos. Não é bacana? É uma forma da gente viver vida de comunidade de maneira virtual. Nós ajudando uns aos outros a crescermos juntos na fé. Eu gostaria muito que você participasse, tá? Não é para fazer nenhum tratado de catequese, nenhum tratado de teologia, nem para mostrar que você sabe. É, na verdade, para você deixar registrado a sua reflexão, que vai nos enriquecer a todos. Beleza? Muito bem, vamos em frente. A gente está conversando já nos últimos vídeos, nas últimas aulas, sobre o nosso credo. O que é isso? São os artigos da nossa fé cristã, são os pontos da nossa fé católica, que nós chamamos de credo. É a profissão de fé, aquela oração que nós fazemos nas missas após a homilia. É a oração do credo, ali está o resumo de tudo aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós seguimos. Na aula passada, nós falamos sobre Deus que é todo-poderoso. E como foi gostoso a gente poder refletir sobre esse Deus que é todo-poderoso, mas ao mesmo tempo é tão amoroso, tão cuidadoso, que toma sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, que nos sara, que nos liberta. Deus é poderosíssimo. Mas hoje a gente vai continuar falando que, além de ser todo-poderoso, ou porque Ele é todo-poderoso, Deus também é o Criador do céu e da terra. Deus, Criador do céu e da terra.
E os parágrafos de número 279 até o parágrafo número 281 vai falar sobre esses pontos de uma maneira mais globalizada, dizendo e relembrando o primeiro versículo da Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também, que diz: No princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio Deus criou o céu e a terra. Bem, seguindo esta ordem, nós também vamos conversar em primeiro lugar sobre o Criador. E depois que a gente tiver conversado sobre o Criador, nós vamos falar também sobre a criação. Tá certo? Primeiro o Criador, Deus Criador, e depois a obra criada por Ele. Olha, o relato da criação, eu sei que é conhecido de todos vocês. Vocês já ouviram, já leram, já refletiram, mas eu gostaria de acrescentar que este relato, ele é muito importante. Muito importante. Por que que a gente tem que dar atenção a essa narrativa da criação? Porque é o começo da história da salvação. A salvação e o seu processo, a história da salvação teve início lá na criação. Lá na criação. E ela vai culminar em Jesus Cristo, no ponto mais alto, em Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas, se a gente também quiser fazer o caminho inverso, ou seja, na direção contrária, começando e olhando para Jesus, nós também vamos descobrir e nós vamos concluir que Deus Pai é o magnífico, maravilhoso e o poderosíssimo Criador de todas as coisas. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos revelou isso e revelou não só este Deus Criador, mas também a glória de Deus. Eu convido então você a ler comigo agora o parágrafo número 282 do nosso catecismo, para a gente pegar o fio da meada, e acompanho você ou convido você a acompanhar comigo. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim, o nosso destino? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? Olha, as duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Meus amigos, nós sabemos que desde há muito tempo os cientistas estudam, pesquisam, buscam a origem do nosso mundo, a origem do universo. É o que nos fala o parágrafo número 283. E é muito interessante a gente saber e descobrir essas coisas. Eu mesmo gosto muito de ler as descobertas dos cientistas a respeito do universo, da criação dos planetas, das estrelas. Acho muito bacana, isso me traz muito interesse. E eu estou aqui me lembrando, por exemplo, daquele telescópio Hubble que foi criado pelos cientistas e lançado ao espaço por um foguete que colocou este telescópio em órbita da Terra para que ele tirasse fotografias lá do alto da órbita terrestre, de forma que lá do alto ele consegue chegar a imagens muito mais longínquas e com uma qualidade muito superior, porque não pega a interferência, não é, da atmosfera da Terra. E essas revelações, essas fotografias,
vem ajudando os cientistas a descobrir mais coisas sobre a nossa origem, como o universo funciona, como as coisas acontecem, quando é que o universo começou a existir, não é? Pelo menos algumas teorias, não sei se são totais ou se são verdadeiras, de qualquer maneira, chegaram algumas teorias de que em algum ponto, em algum tempo, tudo começou a existir. Bem, essas coisas, com certeza, essas descobertas, esta ciência, vai nos ajudar a compreender coisas a respeito de nós mesmos, além, claro, do próprio mundo que nos rodeia. Mas eu diria que também, de certa maneira, vão nos ajudar a descobrir mais sobre Deus. É sim, a ciência e a fé caminham juntas e uma ajuda a outra. E a gente já conversou sobre isso em vídeos anteriores, você pode procurar lá na nossa playlist. Esta fé é ajudada, alimentada também pela ciência. Claro, numa experiência pessoal com Deus, que nos revela tantas coisas, mas a ciência também vem em nosso auxílio. Portanto, quando nós vemos a ciência buscando o conhecimento das coisas que Deus criou, a gente vai amadurecendo também na nossa fé. Mas voltando a falar sobre a narrativa do livro do Gênesis, que quer dizer origens, né? O livro do Gênesis tem essa tradução, livro das origens, ou o livro da história da criação do homem, da história da criação do mundo. E é importante a gente destacar, meus queridos amigos, que não se trata de um livro de história e tampouco de um livro científico. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de ciências, não. A Bíblia foi escrita para nos trazer conhecimentos da mensagem de Deus. A Bíblia é um livro de salvação. Outra coisa, quando a gente lê a Sagrada Escritura, especialmente o livro do Gênesis, não é? O autor sagrado coloca ali uma linguagem que é própria daquela época, do povo daquela época. E que povo é esse? O povo lá do Oriente, um povo muito antigo, numa linguagem que era própria deles, de 3.000 anos atrás, aproximadamente. É muito tempo, não é? Então vejam que quando a gente lê ou certas expressões no livro do Gênesis, a gente vai percebendo que algumas palavras ou algumas expressões têm um significado ou um sentido maior do que simplesmente aquelas poucas palavras querem dizer. Por exemplo, nesse pequeno trecho que nós lemos, no princípio Deus criou o céu e a terra. Quando falamos no princípio, o que é que o autor sagrado quis dizer? Quer dizer que o mundo não é eterno, ou seja, ele começou a existir num determinado ponto, num determinado tempo, mas não só isso. E antes deste acontecimento do início do mundo ou do início do universo, o que havia? Uma eternidade antes de tudo isso. E lá nessa eternidade só existia Deus. Tá certo? Então Deus existe desde todo sempre. Num determinado ponto da história, em algum lugar, há bilhões e bilhões de anos, ele criou o universo, criou o mundo e, por fim, criou a nossa terra e criou a todos nós. Outra coisa, outra expressão que também quer nos trazer significados maiores do que tão somente aquelas palavras, quando a gente lê, por exemplo, que Deus criou o céu e a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer, na verdade, que Deus criou tudo. É uma expressão totalizante, ou seja, Deus criou tudo, criou o céu, criou a terra e tudo que contém nele. Tudo que contém no céu, o universo, tudo que contém na terra, todas as coisas e nós próprios, filhos de Deus, que estamos aqui. Deus criou todas as coisas. Bem, e como é que Deus criou o mundo, hein? Olha, ele criou o mundo do nada, absolutamente. Deus não criou usando nada. Ele não tinha matéria-prima nenhuma existente previamente.
Para a gente compreender um pouco isso. Digamos aí um artista, um pintor que queira criar um quadro. Ele teve a sua inspiração, uma ideia de uma pintura, e ele vai tentar criar, mas ele não cria do nada. O pintor ou o artista vai precisar da tela, vai precisar da tinta, vai precisar do pincel, vai precisar da madeira. Mas Deus não. Deus criou o mundo sem usar nada. Veja uma cozinheira que tem uma receita maravilhosa de um bolo. Ela pode ter essa receita sim, mas se ela não tiver farinha, açúcar, fermento, leite, ovos, esse bolo não vai acontecer. Mas com Deus nada disso foi preciso. Bastou a sua vontade e a sua palavra. Faça-se, e tudo foi feito, tudo foi criado. Outra coisa interessante, minha gente, na narrativa do Gênesis, é que a criação, e isso o texto vai nos deixando evidente, foi acontecendo por etapas, por partes, não foi tudo de uma vez, não é? O vazio, primeiro, né, não havia nada. Depois criou a terra, criou o céu, criou as plantas, criou os animais, toda a natureza e, por fim, criou o homem. E fala que a terra estava num estado caótico e que, no meio deste caos, pairava o Espírito de Deus sobre as águas. Isso quer dizer uma coisa muito importante: que Deus jamais, desde o princípio, nunca abandonou a sua obra. Deus sempre esteve presente junto conosco. O Senhor esteve conosco através do seu Espírito, e este Espírito estava conosco, pairando sobre todas as coisas. E é assim até hoje. O Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está na sua vida. Não importa o que você tenha feito, não importa por que caminhos você tenha andado, mesmo que a sua vida, a exemplo daquele versículo bíblico, esteja também um caos. O Espírito de Deus paira, está junto com você, te cobre, o Espírito Santo te inunda. Bem, e depois de Deus ter criado toda a terra, ele falou: faça-se a luz. E aqui tem outra coisa muito bacana e interessante, porque torna claro para nós que o autor sagrado escreveu de um jeito humano. Foi o jeito, a didática humana do escritor sagrado que se coloca aqui nesse texto. Por quê? Se não tiver luz, fica muito difícil de trabalhar no escuro, não é? Então, uma das primeiras coisas que o escritor sagrado quis registrar foi a criação da luz, para que depois, na sequência, todas as demais coisas tivessem sido criadas. E ele coloca uma certa ordem, então, nesta criação, mas uma ordem de importância. O mais importante ficou para ser criado no final. E o que é que foi? A obra-prima de Deus, que somos todos nós, filhos de Deus. Deus nos criou, seus filhos amados. Somos obra do Senhor e Ele colocou em nós a sua imagem, colocou em nós a sua semelhança. Ele criou todo o universo para ser a alegria de todos nós, para servir a todos nós. Então não podemos nos submeter às coisas, não podemos nos abaixar às coisas, porque as coisas estão aí, pelo contrário, para nos servir. Então, somos nós quem dominamos, damos nome e usufruímos da obra criada. É o que o Senhor colocou lá no livro do Gênesis. É muito amor envolvido, não é verdade? Mas vamos caminhando um pouquinho mais. No parágrafo 284, este texto nos leva a pensar o seguinte: será que seria por mera curiosidade ou um interesse de ordem técnica somente, que os cientistas estão tentando descobrir a origem do cosmos, a origem do universo? O catecismo aqui nos diz que não. Além de buscar respostas para os dilemas humanos,
que nos acompanham e que estão presentes no nosso dia a dia, como a maldade, as doenças e a própria morte. Olha, no fundo, o que os cientistas e cada um de nós buscamos é descobrir, é Deus. Nós estamos no frigir dos ovos, né, numa expressão popular, buscando encontrar e conhecer a Deus através da obra criada, certo? Então, se nós buscarmos nas tantas religiões existentes no mundo nos dias de hoje, ou mesmo ao longo da história, eu arriscaria dizer que todas elas trazem teorias e oferecem respostas para a origem do mundo, para a finalidade do homem. Algumas doutrinas atribuem poder a objetos, outras atribuem poderes a animais, outras mesmo a pessoas. Sobre a doença, sobre o mal, sobre a morte que existem no mundo, as teorias ainda são mais tapafúrdias ainda, tem de toda sorte para todo gosto. Sem falar naqueles materialistas e os ateus, que atribuem apenas ao acaso e à conjunção de forças e de situações que acabaram por criar todo mundo e criar a vida existente. Caminhando ainda mais um pouco, meus irmãos, no parágrafo 286, o parágrafo vai nos lembrar que a fé vem para iluminar a razão. E aqui nós nos reportamos a um trecho, um versículo da carta aos Hebreus, que nos diz o seguinte: foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Hebreus 11, versículo 3. Bom, a respeito deste assunto da criação, da obra de Deus e a criação que o Senhor realizou, a gente tem muita coisa para falar e conversar. Aqui o próprio catecismo tem muitos outros parágrafos que vão complementar esta nossa conversa. Então, nós vamos deixar um pouco para as próximas aulas, não é? E na certeza de que sim, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra e de tudo aquilo que ele contém. Deus é o Criador do universo e criou você, querido amigo, querida amiga, à imagem e semelhança dele. Você traz em seu coração o germe de Deus. Aquela sementinha que, quando nós alimentamos pela fé, cresce e gera vida em nós, vida que transborda e que nos transforma e que nos faz felizes, né? A gente espera que vocês tenham gostado desta nossa aula de hoje. Nós queremos fazer agora, deixar para vocês a proposta de fazerem a leitura desses parágrafos todos. Vamos deixar aí na sequência. E lembrando que vamos deixar também aquela pergunta para vocês responderem nos comentários aqui na parte de baixo do nosso vídeo. Combinado? Se inscreva, dê o seu positivo, compartilhe. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.